Agora, os membros parceiros têm encontro marcado com a diretoria do canal. Opinar, debater, sugerir e pensar o jornalismo plural. A cada 2 meses, um novo encontro. Vem ser membro, parceiro e participe. O programa hoje tem um convidado especial. Nós vamos conversar com o diretor do Butantan, Dimas Covas, o homem que está por trás aí da Coronavac e também da Butanvac. Seja muito bem-vindo, doutor Dimas Covas. Prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Vamos começar logo com a notícia mais fresquinha. Ontem a Anvisa liberou a primeira fase de teste da Butanvac em seres humanos. Nessa primeira etapa serão 400 participantes e nela deve ser definida a dose do imunizante. Como é que vai funcionar essa primeira etapa, doutor Dimas Covas? Quem são os voluntários dessa primeira etapa? Olha, essa vacina é uma nova vacina, é uma vacina que ainda não está sendo testada no mundo. Ela é produzida integralmente aqui no Butantan e, nesse momento, é a fase inicial do estudo clínico. No caso aqui, é chamada fase A. Quer dizer, como é uma vacina nova, nós temos que testar diferentes doses da vacina e avaliar a segurança e a resposta imune, né? Então, é uma fase muito curta, com 418 voluntários, porque é uma fase que define as fases subsequentes, né? Então, nós dependemos de realizar essa fase o mais rapidamente, e aí, com os dados gerados nessa fase A, a gente prossegue para a fase B já com uma vacina definida, né, com qual dose vai ser feita as fases seguintes. E no total serão em torno de 6 mil voluntários estudados, né? E pretendemos que esse estudo seja feito muito rapidamente, porque a vacina já está em produção. Nós já temos, nesse momento, em torno de 10 milhões de doses prontas da vacina e já aguardando, então, quando acontecerem os resultados, né, quando estiverem disponíveis os resultados desse estudo, já poder solicitar a autorização da Anvisa para o uso emergencial. Esperamos que isso aconteça ainda esse ano. Doutor Dimas Covas, quando o governador João Dória anunciou a Butanvac, a gente até transmitiu aqui ao vivo no Café do My News, e ele falou na ocasião que em julho já poderia estar começando essa vacinação, que já teriam doses prontas, como o senhor acabou de dizer, e já são 10 milhões de doses prontas. Não há um risco em se antecipar essa produção antes da autorização da Anvisa? E eu queria que o senhor explicasse também o que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar, sobre o fato de, por ser uma vacina nova, ter se atrasado um pouco também essa autorização lá na Anvisa. O senhor pode explicar para a gente? Esse processo de discussão com a Anvisa, de fato, foi um processo relativamente demorado, né? E um dos motivos é esse, é uma vacina que está sendo testada pela primeira vez. Quer dizer, não é uma vacina que já existe e que está simplesmente repetindo uma fase de estudos aqui no Brasil. Não, o Brasil está começando o teste de uma vacina nova, né? E isso, obviamente, exige aí cuidados da Anvisa, afinal de contas, essa é a função da Anvisa, né? E todas essas exigências, todas essas comprovações que a Anvisa solicitou foram fornecidas e, finalmente, houve essa aprovação, né? Isso faz parte, né? Faz parte, porque essa é uma vacina importante para o mundo e ela precisa ser, de fato, feita aí com todos os critérios de segurança que são exigidos pelas agências regulatórias, né? O processo poderia ter sido um pouco mais rápido, na minha opinião, sim, porque quando no meio de uma pandemia, né, todo dia conta. Mas, ok, vencemos essa etapa e agora vamos tratar de começar o estudo o mais rapidamente possível.
A gente leu recentemente também, doutor Dimas Covas, sobre uma proposta que o Butantan teria de se iniciar já a análise do pedido de uso emergencial concomitante à fase 3 de testes da vacina, que seria a fase em que se verifica a taxa de eficácia. Na avaliação do senhor, isso é uma etapa necessária? Se for feito dessa maneira, em quanto tempo a gente já pode ver a Butanvac sendo aplicada nos braços dos brasileiros? Olha, essa é uma segunda geração de vacinas, né? Quer dizer, a primeira geração é essa que já estão, essas vacinas que estão sendo utilizadas aí, quer dizer, a vacina da Pfizer, da Janssen, a Coronavac, a da AstraZeneca, quer dizer, constitui a primeira geração de vacinas. A Butanvac já é uma segunda geração de vacina, é uma vacina já aperfeiçoada, já feita numa plataforma mais simples, mais barata, mas que tem a capacidade de ter uma resposta imunológica já superior, né, à que é induzida pela primeira geração. Então, nesse contexto, não se justifica mais fazer um estudo clássico de fase 1, 2, 3, né, como foi feito com a primeira geração. Quer dizer, nós já sabemos qual que é o comportamento dessa primeira geração de vacinas. Todas elas já têm a sua eficácia, algumas já têm a sua eficiência determinada. Então, com essa segunda geração, o que nós temos que fazer são estudos comparativos. Quer dizer, estudos comparando uma vacina, o desempenho de uma vacina, com o desempenho dessa nova vacina. E aí você tem mecanismos, né, de análise, que não são os mecanismos tradicionais. Né? Você a imunológica, que é a vacinada, e faz as inferências com relação à eficácia. O fato é que ela precisa ser analisada rapidamente para poder entrar em estudo, porque aí é em estudo que nós vamos de eficiência, seja ela como uma vacina primária, como uma vacina de reforço. Por que eu digo reforço? Porque no Brasil, a população adulta possivelmente será vacinada pelo menos com uma dose até outubro desse ano. Outubro, começo de novembro, é o que está previsto. Toda a população adulta do Brasil já tenha recebido pelo menos uma dose. E que, portanto, não vamos ter pessoas que não foram vacinadas, né? Então, esse estudo prevê, inclusive, a possibilidade de usar essa vacina como reforço vacinal, que vai ser necessário, né? Vai ser necessário uma vez por ano um reforço vacinal, pelo menos por alguns anos, ou, eventualmente, testar essa vacina em outros países que ainda não começaram a sua vacinação. Quer dizer, as duas iniciativas são consideradas pelo Butantan nesse momento. Doutor Dimas Covas, de maneira objetiva, esse final de semana o colunista Lauro Jardim do Globo disse que vocês trabalham com um prazo de outubro para iniciar já a vacinação com a Butanvac. É esse o prazo que vocês trabalham efetivamente? O prazo de outubro é para ter os resultados do estudo clínico, né? Desse estudo clínico que está se iniciando. Nós temos um planejamento para, no final de outubro, termos os dados, e a partir daí é a discussão com a Anvisa. Quer dizer, a Anvisa acompanha esse processo e aí nós vamos dialogar com a Anvisa no sentido de, com os dados, solicitar o uso emergencial, né? Esperamos que tudo ocorra bem, temos uma expectativa muito positiva em relação a essa vacina, quer dizer, os dados preliminares que nós temos são muito animadores e, de fato, ela pode se tornar uma das melhores vacinas disponíveis em relação às demais que já estão sendo usadas. Doutor Dimas Covas, a gente tem aqui comentários no nosso chat. A Jéssica Amaral, que é membro aqui do canal, está dizendo o seguinte: uma notícia boa e apropriada para o Dia da Ciência e Dia do Pesquisador. Dia 8 de julho é comemorado o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico. Nos nossos parabéns aqui do My News a todos os pesquisadores também. E o Hernani Sastre, que é membro aqui também no canal, pergunta se a Butanvac tem cobertura para todas as variantes já existentes e se há alguma projeção quanto a isso. Exatamente. Quando eu falo que é uma vacina aperfeiçoada, um dos aperfeiçoamentos já é a incorporação de variantes, né? Tanto a variante gama, que é a variante P1, né,
como também a variante da África do Sul e mais recentemente, essa variante Delta da Índia, né? Então, a gente sempre trabalha prevendo vários cenários. No Brasil, nesse momento, a variante P1 é a variante que predomina, então a vacina ela tem que ter resposta adequada para essa variante, e essa vacina que está sendo testada já tem essas características, ela tem uma boa resposta contra a variante P1. Doutor Dimas Covas, o do PUI 123 também está perguntando se já é possível determinar quantas doses serão necessárias. O estudo que se inicia exatamente pretende responder essas questões, né? Quer dizer, é o nível de indução de anticorpos, né, no tempo é que determina se serão uma ou duas doses, né? O estudo ele é feito inicialmente com 2 doses, mas aí é avaliado a resposta imune após a primeira dose, após a segunda dose, intervalos diferentes, exatamente para definir qual será a melhor combinação. Eu queria mudar um pouquinho de assunto agora. Ontem o senhor falou sobre a necessidade de se antecipar o calendário vacinal, de se antecipar talvez a segunda dose dessas vacinas que tem um ciclo mais longo, como a Pfizer e a AstraZeneca, numa tentativa de se imunizar logo a população para combater a variante Delta. Se esse plano for de fato adiante, a gente acaba atrasando também o início da vacinação dos mais jovens, a primeira dose dos mais jovens. Nesse cenário que a gente está vendo de avanço da variante Delta, o senhor ainda acredita que é mais importante já garantir a imunização de quem já tomou a primeira vacina do que avançar nessa população que ainda não recebeu? Olha, o problema dessas vacinas que tem uma distância muito grande entre a primeira e a segunda dose é que, embora a primeira dose induza alguma proteção, essa proteção não tem se demonstrado efetiva contra a variante Delta. Já existem alguns estudos que mostram que ela tem uma eficiência menor com relação à variante Delta. Se a variante Delta começar a predominar aqui no Brasil, é uma possibilidade, né? Uma das alternativas seria você aumentar aí a aderência e diminuir o tempo da segunda dose, principalmente da vacina da AstraZeneca e da vacina da Pfizer, que são intervaladas aí de 3 meses. Quer dizer, ainda tem um grande contingente de pessoas que não foram vacinadas com a segunda dose dessas vacinas, né? Na realidade, um contingente majoritário, por exemplo, para a vacina da AstraZeneca, 4 milhões apenas de pessoas receberam 2 doses, 40 milhões de pessoas receberam apenas uma dose. Então, existem 40 milhões de pessoas que estão aguardando a segunda dose para poder completar a sua imunização. Se a variante Delta começar a predominar aqui, uma estratégia possível é, sim, diminuir o intervalo entre essas doses para, de fato, aí, definir uma imunização mais eficiente, especificamente contra essa variante. Doutor Dimas Covas, a gente tem muito assunto, nosso tempo está estourando, mas eu queria fazer 2 perguntas. A primeira vem do chat, o Gustavo Chaves está contando aqui para a gente que ele se inscreveu para ser testado na Butanvac, e aí a gente tem aqui o Luiz de Barros Moreira perguntando como é que ele faz também para se inscrever. Ele disse que ele, inclusive, já escreveu até a ouvidoria do Butantan, se oferecendo para ser voluntário nos testes. Como é que faz? É possível se inscrever? Olha, o Butantan fez já há algum tempo uma pré-inscrição, um pré-cadastro, para saber como é que seria a receptividade ao projeto. Nós tivemos mais de 90 mil inscritos, né? E esse cadastro ele foi passado para os centros. Que, na realidade, quem inscreve as pessoas são os centros que vão realizar a pesquisa. E o centro que vai iniciar é o centro localizado lá em Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas, e nesse primeiro estudo são 418 pessoas. Então o centro recebeu o cadastro aí de todos os pré-inscritos e deve estar se comunicando ativamente com esses pré-inscritos
para fazer um programa aí de seleção, né? Eu sei que são muitas as pessoas inscritas, nem todas poderão participar de todas as fases, né? Porque tem um primeiro momento que são pessoas não vacinadas e não acometidas pelo vírus, que não tiveram a doença, então é um número relativamente pequeno. Mas na segunda fase, que será feita também aqui em São Paulo, é possível que todos participem, né? Então tem um critério de idade, tem um critério com essas informações que eu mencionei, e as pessoas são chamadas, são convidadas a ir aos centros com agendamento para fazer essa avaliação inicial. Há necessidade de escolher sangue, de esperar o resultado desses exames de sangue, para saber se poderão ser aproveitadas no estudo ou não. Isso está em andamento, né? Existe aí uma comunicação com esses voluntários e eles devem estar recebendo todas as informações, seja através aqui do Butantan, seja diretamente dos centros. Doutor Dimas Covas, para a gente encerrar, eu queria fazer uma última pergunta. A gente tem visto muito os tais sommeliers de vacina, pessoas que ficam selecionando qual vacina que querem tomar nos postos. Eu queria perguntar para o senhor o que isso causa no nosso programa de vacinação, para a nossa vacinação completa da população, para que a gente possa virar essa página, e ao que o senhor acredita que se deve a uma certa preferência a outras vacinas que não a Coronavac. Bom, isso, em primeiro lugar, é uma desinformação muito grande das pessoas. As pessoas não têm ideia do que é que representam o grau de proteção oferecido pelas vacinas. Todas essas vacinas que estão aí são vacinas aprovadas pela nossa Anvisa, que, portanto, têm características suficientes para determinar níveis elevados de proteção. A vacina do Butantan é uma das que tem os mais elevados índices de eficiência e, portanto, essa preferência de vacinas nos justifica. Tem ocorrido aí, nós sabemos, uma luta política que a todo momento procura desqualificar a vacina do Butantan. Nosso presidente da República, o presidente da República do Brasil, né, ele tem desqualificado essa vacina em vários momentos e a sua legião aí de acompanhantes vai sempre nesse sentido. Agora, escolher vacina, primeiro significa, como eu disse, uma desinformação muito grande, para não dizer até uma ignorância. E segundo, essas pessoas não estão cooperando com a sociedade. Porque o que importa para a sociedade nesse momento é vacinar amplamente a sua população, porque isso vai ser a maneira mais eficiente de começar a controlar a pandemia, né? Então, essas pessoas que querem escolher a vacina, na minha opinião, alguns municípios adotaram a prática correta, né? Aquelas que querem escolher a vacina, que vão para o fim da fila, né? Vão esperar lá no final da fila, quando houver a disponibilidade da vacina que elas, de fato, acham que é a melhor vacina, né? Então elas podem aguardar. Se acha que tem uma escolha nesse momento, é melhor fazer essa escolha lá no final, porque nesse momento tem muita gente que quer ser vacinado com qualquer vacina que exista disponível no posto de saúde. Tá certo, doutor Dimas Covas, a gente agradece muito a sua participação aqui e a gente vai acompanhar aí a evolução dos testes da Butanvac. Parabéns e muito obrigada. Olha, um abraço a todos vocês, eu que agradeço, viu?